Bahia. Boa tarde, gente. Eu me chamo Melissa, sou aqui do MJ Pop Bahia. E nesse período de pandemia, né, que a gente está em isolamento, a gente não pode fazer as nossas atividades como a gente costuma, o MJ Pop Brasil, ele está com a iniciativa de trazer lives para que a gente não deixe de construir política pública, não deixe de falar sobre política pública, né? Então, eu sou coordenadora do Núcleo de Atitude Jovem aqui em Salvador e faço parte da equipe técnica do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E hoje é o dia 18 de maio, que é um dia muito importante e estratégico no combate às violências sexuais de crianças e adolescentes. Então, a gente veio nessa perspectiva, né, trazer esse tema, que é, na verdade, o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para que a gente discuta sobre isso, que é um tema que, apesar de todo mundo saber, né, que é um absurdo, de muitas pessoas se indignarem com isso, continua acontecendo, né? E é importante, nesse período de pandemia, que a gente discuta sobre isso, porque como a gente está nas nossas casas, a gente não sabe como esse assunto está sendo tratado, como é que está acontecendo, né, na sociedade como um todo, a gente não sabe como que fica a situação das crianças e adolescentes em situação de rua, das crianças e adolescentes que são exploradas nessa questão como forma até de trabalho infantil, né, de prostituição infantil, essas coisas todas. Então, é importante a gente trazer, né, esses temas, e o MJ Pop, ele se reinventou através das lives para que isso não deixe de ser discutido, né? Então, é importante que a gente discuta realmente esses temas. Agora eu vou convidar a Márcia, né, para que ela explane um pouco sobre isso. Aí, Márcia, se apresente, por favor, nos diga o que é que você faz, e ela vai contribuir um pouco para a gente sobre esse tema tão importante. Oi, Mel, prazer grande estar aqui com vocês, né? Um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Márcia, eu trabalho na cidade de Fortaleza, eu trabalho com a Visão Mundial, sou assessora programática da Visão Mundial na cidade de Fortaleza. Também sou especialista no enfrentamento da violência contra criança e adolescente e conselheira do Condica, né? Agora começou uma gestão agora e Visão Mundial está nessa gestão. Então, a gente está nessa luta, né, por direito da infância e da adolescência há um tempão. Então, institucionalmente falando, pessoalmente falando também, né, eu sou assistente social, e como assistente social não tem como não defender direitos humanos, né, principalmente de crianças, adolescentes e jovens, né. Então, essa é a trajetória, né. Hoje foi colocado para a gente conversar sobre o 18 de maio, né, que essa data nacional, ela é importantíssima para a gente, porque ela marca, né, ela tem uma história muito trágica, que é a história de Araceli, né, Araceli abusada, né, a gente conhece a história, e foi cruelmente, né, violentada e morta aí por um grupo de jovens ricos, né, que nunca foram punidos por conta disso. Então, aí a gente tem um monte de discussão nessa história, né, que perpassa a questão do abuso, de classe, que era isso que eu queria trazer um pouco para a gente discutir hoje, nessa tarde, né, algumas questões para suscitar o debate. Então, eu queria trazer 3 pontos para a gente estimular o debate aí. Primeiro, os 3 pontos que eu queria trazer o primeiro ponto, nós vivemos numa sociedade que ela tem uma característica de ser capitalista, machista e adultocêntrica, né? Então, essas 3 características, ela faz com que a nossa sociedade, ela seja muito permissiva em relação ao abuso, né, de criança, adolescente, a própria exploração, né? Quando eu chamo a sociedade capitalista, como é que é esse sistema? Esse sistema é um sistema que eu tenho que ganhar muito em nome da exploração do outro, né? Então, é um sistema que ele é baseado muito na exploração. Muito, né? Eu ganho e você perde, né? No sistema capitalista não é ganha-ganha,
para eu ganhar muito, alguém tem que perder. Então, eu tenho que ter o melhor quadro, né? Eu tenho que ser o tal, né? Então, eu tenho que ganhar a medalha de ouro, né? Isso é muito característica de um sistema, né, pautado na história do capital. Né? Então, quando eu vivo nesse sistema pautado no capital, o nosso sistema ainda tem outra característica, que é de ser adultocêntrico, né? Então, quem é que está na cena? Quem ganha e quem é adulto. Criança, adolescente, a turma até os 16 anos, não tem muita prioridade, né? Não tem muita prioridade, só um minutinho. Eu estou aqui com a minha filha, ela está dizendo que terminou. Tem as outras coisas para você fazer, tá? Porque nessa história de live, né, gente, a gente é mãe também, aí a gente fica monitorando também, né? Criança tem direito, mas tem responsabilidades, e ela está aqui com um monte de tarefas aqui. Continua a tarefa. Então, olha só. Então, a gente está numa sociedade também adultocêntrica, e esse adulto é aquele adulto maior de 18 anos. Então, até 18 anos, eu falei 16, mas até 18 anos, você não é prioridade. E pior ainda, além de você não ser prioridade, aos 16 anos você não tem prioridade nenhuma, porque você não importa. Então, você não é importante, né, na nossa sociedade. Aí, a partir de 16 anos, você pode ser importante, porque você já pode ser um possível voto. Né? Então, você importa, você é importante na medida que você faz algum significado para esse sistema, não é pelo que você é de verdade, né? Pela importância de ser humano, de subjetividade, de toda uma amplitude que o ser humano é, de toda a riqueza que a gente é, da heterogeneidade desse ser humano. A gente não é valorizado por isso. A gente é valorizado se a gente consegue votar, se a gente consegue produzir. Então, até 18 anos, a nossa produção, ela não é tão significativa para esse sistema do capital. Então, eu não sou importante por isso, né? E outra questão é que, por esse sistema ele ser capitalista, ele ser adultocêntrico, né? E ele não é pautado também na figura masculina. Então, quem é importante? É o homem, né? Que consegue produzir, que sempre produziu. Então, se a gente for na história das raças, né? O homem branco, né? O homem branco de classe média alta, né? Então, ele é o importante, adulto, né? Não é criança. As crianças, né, não fazem importância, seja ela que classe for, elas não são prioridade. Então, a gente vive numa sociedade em que importa o homem branco de classe média alta. Se a gente olhar para os nossos poderes, né, os 3 poderes, a gente vai ver isso bem latente, né? Tem o homem, qual é a maioria? O homem branco de classe média alta. Né? E aí, se você não está nisso, você vai ter que ter um esforço redobrado e uma luta por direito muito grande, porque você é ser humano. Mas a discussão não é se você é ou não ser humano, a discussão é porque você não se enquadra nessa coisa minúscula de ser homem branco, né, homem branco de uma classe média alta. Conclusão, quando a gente vive nesse tipo de sociedade, aí o que fica à margem desses que ele chamou, que é o que manda, os que produzem, né? Então, o que fica para além é subordinado a eles, né? Então, por que a gente tem violência contra a mulher? Porque imagina, uma mulher dizer que não quer mais um homem branco, classe média alta, não quer mais ele. Então, é a mesma coisa, como assim não me quer? Né? Como é que o meu ventilador vai dizer que não me quer mais? Se ele não me quer mais, eu quebro ele e jogo ele no lixo, né? Eu não aceito isso, porque você é meu objeto. Quem tem que querer ou não querer sou eu. Né? Então, aí a gente tem uma sociedade que, como eu tenho esse poder enorme, então eu posso maltratar aquele que não me ouve, né? Que não aceita esse meu poder, que é legítimo, que é natural, ainda assim é naturalizado, né? Desde que meu avô era vivo, meu bisavô era assim, então ele é naturalizado. Então, tudo que eu não posso dizer não para este homem, né? E eu, mulher adulta. Então, aí a gente vê agora, a gente não vê agora, a gente vê como as mulheres estão morrendo, né? E com a lei, obrigada, com a lei Maria da Penha, a gente vê que isso ficou mais evidente, né? Essa violência que já existia,
só que ela era escondida, e aí a Maria da Penha veio dar uma grande contribuição, que é colocar isso para a sociedade ver como as mulheres têm sofrido. Então, esse sofrimento dessas mulheres é por conta dessa própria tipo de sociedade. Quando a gente traz esse sofrimento, né, desse homem branco de uma sociedade para as crianças, aí é pior ainda, né, porque se a mulher que eu escolhi, né, para viver, ela não pode me dizer não, os filhos que eu gerei, fui eu que fiz, né, entendeu? Diz assim, fui eu que fiz esses meninos. Então, eles sofrem violência, tanto das mulheres, né, que sofrem violência e reproduzem essa violência, como desses homens também, eles sofrem essa violência. Né? E aí a gente vê tudo que é tipo de violência. A violência física, a violência sexual, a negligência, né? E quando a gente fala em negligência, a gente não está falando só de crianças da periferia, mas de todas as crianças, mesmo que não sejam da periferia, sofrem violência também. A gente está falando também de violência sexual, que é uma das piores formas de violência. Então, vem desencadeando aí. Quando a gente percebe onde é que essa violência é mais forte, aí a gente vai lá. A violência ela é mais forte quando ela é com a mulher, né? E aí não desmerecendo, né, que acontece também com os meninos, mas muito forte com as mulheres. Com as meninas, né, são as mais violentas quando a gente fala de violência sexual. E as meninas negras da periferia são as mais invisibilizadas, são as mais vulneráveis. Essas são as maiores vítimas de violência. A gente tem um grande problema quando a gente fala dessas violências, né, desse grupo que sofre de violência, né, porque a gente não está dizendo que a menina que é da classe alta não sofre violência sexual, violência doméstica. Ela sofre violência doméstica. Por que ela sofre violência doméstica? Porque ela está na mesma condição de submissa ao homem branco, né, o dono do capital. Então, seja o pai dela, o avô dela, né, quando ela é dentro da casa, ela é submissa do mesmo jeito, ela sofre. Só que a violência, ela tem um impacto maior na periferia, nas meninas, né, que não têm, já que não tinham condições sociais e que não vão ter condição nenhuma. Então, essa violência, ela é muito mais impactante quando ela vem para as sociedades que já são mais vulneráveis nesse sistema. Então, essas crianças, elas sofrem com esse tipo de violência, as meninas. E aí, por outro lado, quem sofre mais? Os meninos também sofrem com violência, e quando os meninos, adolescentes e jovens, né, sofrem esse tipo de violência, eles ainda têm um agravante. Por quê? Porque o homem, que é o cara, né, que é o que domina, então não pode dizer que foi violentado sexualmente. Se ele é o que domina, né, então se alguém violentou, não violenta, não pode dizer. Imagina, se o menino sofre violência de outro homem e ele diz isso, ele vai ser estigmatizado, né, ele vai sofrer um peso muito grande, né, porque ele teve toda a sua dignidade de macho tirada. Se ele sofre violência por parte de uma mulher, não é violência, porque ele é o dominador, então foi um favor que ela fez. Ele não pode dizer que é violência, ele não pode se sentir violentado. Né? Então, para os meninos, o peso, né, as meninas vivenciam mais, mas os meninos, o peso é muito grande, porque eles têm que mostrar uma masculinidade de um sistema que coloca, eu sou macho, eu posso, né? Então, se eu fui violentada pela mulher, eu não fui violentada, né? Ela me fez um favor. E se eu fui violentado por um homem, eu tive a minha dignidade de macho tirada. Então, é um lado muito perverso a violência sexual, porque aí acontece, a gente cai na lei do silêncio, né? Então, as meninas, elas não se sentem, elas não se sentem vítimas, ao contrário, elas se acham responsáveis por essa violência. Porque o cara que domina, que sustenta, se ele fez isso, ela deve ter feito alguma coisa errada para ele querer fazer isso, né? E aí os meninos, por outro lado, não podem nem falar, expressar essa dor que eles estão sentindo, porque ou eles estão feridos no seu lado do macho, ou eles não podem se sentir feridos porque uma mulher assediou sexualmente ou violentou sexualmente. Eles não podem ser feridos por isso, porque eles são bonitos, eles têm que gostar obrigatoriamente, né? Então, eles não podem sequer dizer. Umedecidos. Né? Então,
tem direito à fala. E isso a gente precisa falar, né? A gente precisa estimular que essas crianças, esses adolescentes, percebam que o problema não é eles, nunca foi eles, não é eles de jeito nenhum, e o violador é outro, é o adulto, né? Ele é o violador. E aí ele precisa ser punido, né? E quando quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente der voz às crianças e fazer com que todas percebam que ela não é a vilã da história, ela é vítima da história, né? Assim, ela é vítima de uma violência que a gente e várias violências, violência de um sistema, violência de classe, violência de gênero, né? Teve uma pessoa que fez a contribuição, as meninas do campo, né, que sofrem demais, né, porque ainda tem um contexto, né, que é outro contexto, né, então a gente sofre bastante, a gente vê nos dados da visão mundial, quando as meninas que estão no interior, então elas se casam, né, e aí se casam com 13, com 14 anos, a gente vê em que se casam, engravidam, né, e isso é normal, isso é naturalizado, quer dizer, isso até para ser denunciado não, porque é uma possibilidade de ascensão que essa criança tem, que essa menina tem, né, do príncipe encantado que vem salvá-la, né, de uma vida dura, e que aí ela pode ser salva dentro de um casamento. Então, a gente vê que quando a gente vai para os interiores do nosso país, a questão da violência sexual, ela ainda é muito naturalizada, porque uma menina de 13, de 14 anos sai de casa e vai, né, o chamado casamento precoce, viver com o cara, e isso é muito natural, né, ninguém vê que ela está perdendo aí o direito que ela tem, né, das etapas da vida dela, da juventude, da adolescência, né, então ela está queimando um monte de etapas. Eu acho que eu queria falar primeiro essas ideias iniciais, né, assim, estava olhando aqui o tempo, ver se eu ainda tinha, dessas ideias iniciais, para a gente suscitar o debate, né, para a gente ver quais são as perguntas. Uma última coisa, desses 3 pontos que eu queria falar, era também a questão dos dados dessa violência, né? Então, como a gente vive numa sociedade em que esse problema, ele não é o problema central, né? Quando a gente vai para os conselhos municipais, estaduais, já fui do Conselho Estadual, me relaciono muito com a turma do Conselho Nacional, estou no Conselho Municipal de novo, da cidade, mas eu converso com os colegas de outros estados, e isso é muito comum. A gente não tem dados concretos, né, do que é que está acontecendo com as nossas crianças. A gente não tem dados que a gente possa confiar. Se eu fosse trazer hoje para vocês, eu trouxe alguns dados, dizer assim, olha, as meninas são mais violentadas, né? Isso são dados, mas a gente não sabe se está muito ultrapassado, né? Eu trouxe dados de estudo de alguns anos, eu não sei se está muito, eu não fico muito segura se esse ano isso é a realidade, de 2 anos para cá isso é a realidade ainda. Por quê? Porque se a gente for para o Disque 100, tem os dados lá, que aí vai bater mais ou menos, né, com essa realidade. Mas não é só o Disque 100, porque nem todo caso vai para o Disque 100. Então, se a gente for para a assistência social, tem outros dados lá. Se a gente for para direitos humanos, é o Disque 100, mas se a gente for para outros programas governamentais, cada um tem. Então, não existe uma concentração que a gente possa ter esses dados, que eles possam ser cruzados e a gente possa ter um real diagnóstico das cidades. E dizer assim, olha, a realidade de violência contra criança e adolescente, a questão da violência sexual contra criança e adolescente, é esse. Né? Então, a gente não tem esse. E aí, o que a gente peca? Bem, se a gente não tem dados, né, é a mesma coisa que a gente está dentro de uma casa e a gente recebeu o salário e a gente não sabe o que a gente prioriza. A gente está precisando de um monte de coisa. Imagina, a gente precisa comprar, né, comida, pagar água, pagar luz, né, comprar roupa, a gente tem essas despesas. Só que eu não sei quanto eu preciso pagar de água, quanto eu preciso pagar de luz, imagina. Quanto eu preciso pagar de comida, né? Eu não sei, não tenho base. Bem, então eu vou à toa, né? Então eu vou comprar tudo de comida, que é a minha primeira necessidade. Mas aí eu esqueço de pagar a luz e a água, em algum momento vou cortar, né? Então o que acontece? Acontece a mesma coisa também. Então agora a gente está priorizando, então tá aí a pandemia.
Beleza, mas e aí como é que estão as crianças que estão dentro de casa nessa pandemia, a questão da violência? Não sei, não tenho dados. Então, eu também não vou fazer. Então, eu vou gastar com a pandemia, né? Vamos gastar lá com os respiradores, vamos gastar com tudo que é importantíssimo, mas o país existem vários outros problemas e com a pandemia isso aí ficou gritante, ficou evidente que a gente não está cuidando de problemáticas graves também, como a questão da violência sexual contra criança e adolescente, como a questão da violência contra a mulher, né? Então, a gente não está dando a devida atenção porque a gente sequer tem formas de conectar esses dados, de atendimento dessas realidades, né? E aí, como a gente não tem essas políticas, que a gente não ouçou no nosso orçamento doméstico, né? Que o nosso orçamento doméstico era só para a economia, agora quebrou tudo, agora a gente está cuidando do que é emergencial do emergencial, a gente está cuidando da pandemia, mas a gente está deixando outras questões que estão aí agravadas, né? Então, quantas crianças estão nesse momento convivendo dentro da sua casa com o agressor e sem condição, né, de denunciar, porque não sabe nem como denunciar, né? E as agentes de saúde, as outras pessoas que têm acesso, mas também não tem uma rede que está funcionando porque a gente não está integrada. E aí, na pandemia, isso ficou mais evidente, né? A gente desintegrou um pouquinho mais. Existe uma rede, existe, a gente não pode deixar, mas a gente ainda precisa caminhar um monte ainda para que ela seja mais fortalecida. Então, a gente vive dentro dessa realidade, entendeu? Então, era isso que eu queria para a gente ir debater. Eu acho que é isso, assim, as primeiras falas, e se tiver alguma contribuição que a gente possa conversar. Certo, muito obrigada, Márcia, pela sua contribuição, é muito importante. E é importante também você falar sobre o adultocentrismo, né? Porque eu venho de militância desde 12 anos de idade, hoje eu tenho 19, eu já passei por conferências, por muitos ambientes assim de discussão e formulação de política pública, e mesmo nesses ambientes que eram voltados para a política de criança e adolescente, a gente sempre foi muito invisibilizado, muito silenciado, Uhum. porque os adultos não aceitavam discutir com crianças e adolescentes, coisas que diziam respeito a nós mesmos, e era muito engraçado até de ver que isso não fazia sentido, não tinha lógica, né? E foi uma briga que a gente, assim, de todos os eventos que eu participei, era uma briga que os adolescentes, principalmente os adolescentes, porque as crianças não tinham muito essa noção, né, da importância daquilo, mas elas também queriam discutir e traziam propostas maravilhosas. Mas os adolescentes iam mais para a linha de frente, né, de brigar por espaço mesmo, e eu achava aquilo surreal, de eu ter que brigar por espaço num ambiente que tinha que ser meu, sabe? E principalmente se tratando dessa coisa de violência sexual, né, de abuso sexual, as pessoas têm um tabu muito grande com isso, né, por se tratar de um tema muito delicado realmente, mas as pessoas às vezes colocam isso numa redoma onde não se pode falar sobre, principalmente com crianças e adolescentes, porque é um assunto, né, que vai causar, vai escandalizar, né, as crianças e adolescentes e tudo mais, mas aí a gente deixa de construir muita coisa. Então, esse adultocentrismo realmente atrapalha bastante no avanço, né, da luta, e isso é muito complicado. A gente vai abrir agora para perguntas, então participem, mandem suas perguntas para a Márcia, e antes disso eu quero pedir para todo mundo seguir aí o MJ Pop em todas as redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram, procura lá MJ Pop Brasil, que a gente vem fazendo um trabalho muito legal nas redes sociais também, que são o carro-chefe agora, né, nessa pandemia, porque o trabalho não pode parar, a construção não pode parar, então sigam a gente nas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo, certo? E, Márcia, minha pergunta, vou iniciar, né, te perguntando como você acha que pode ser a nossa contribuição para isso em tempos de pandemia? Assim, o que a gente pode fazer agora em isolamento social para contribuir, né, na luta contra esse abuso, contra essa exploração de crianças e adolescentes? Se essa movimentação nas redes sociais ela é suficiente ou tem mais coisas ao nosso alcance que a gente pode estar fazendo para combater isso? Acho que é um grande desafio para a gente nessa época de pandemia. A Mel, você falou uma coisa interessante, assim, que a gente não aprendeu ainda a dar voz à criança e adolescente. A gente ainda não aprendeu.
se você for para os conselhos, você nota, assim, que o formato é muito de adulto, né? Uma vez eu estava na reunião de um estadual, e aí chegou a turma que a turma que faz rolê, que faz rolezinho, que faz é, faz outros tipos de organização juvenil que a gente não está muito acostumado, né? E daí, quando a gente não está muito acostumado com isso, foi um choque, porque eles chegaram falando de os saraus, com a turma do sarau também, e eles chegaram, desmontaram o jeito que a gente estava reunido. A gente estava reunido de um jeito, né, como se reúne muito adulto, e eles chegaram lá batucando e falando poesia, e todo mundo sem entender a forma que eles estavam falando. E até a gente entender, demorou aí 1 hora de reunião. Porque a gente queria que eles chegassem, sentassem do jeito que a gente estava sentado, pedisse a fala, dissesse o nome, né? Do jeito que a gente faz. E eles não chegaram assim. Então, ali foi um choque, foi um cara para a gente dizer assim, ó, a gente precisa aprender a se organizar. Por que, que as crianças ainda não vão? Porque a gente quer transformar as crianças num pequeno adulto. E aí a gente não pode, né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa dar mão. Nessa época de pandemia, eu acredito que as estratégias, a gente ainda está aprendendo todo mundo junto. Assim, eu não tenho fórmula, eu queria poder ter essa fórmula, mas a gente não tem. Mas o que a gente puder fazer para que as crianças elas se percebam, inclusive como sujeito de direito, né, que elas têm o direito sobre o seu corpo, inclusive de dizer que ela é vítima e ela não é vilã da história, é louvável. Então, eu acho que as redes sociais, né, eu vi a experiência de um projeto nosso da Visão Mundial, e aqui na cidade, que é onde eu tenho mais contato, né, em Alagoas também vai fazer, que até os carros de som, sabe, com a mensagem que não dura 3 minutos, a mensagem, né? Então, 18 de maio, dia de enfrentamento à exploração sexual. É crime, denuncie, aí diz que 100. Então, bem rápido. Então, 2 minutos no rápido. E ele ficava ali nas ruas da comunidade, né? Então, eu acredito que quanto mais você chegue nas crianças, né? Então, com os colegas, nos grupos de WhatsApp, né? Nos grupos de Facebook, no Instagram, o que você puder, né? Dizer para essas crianças, para esses adolescentes, que eles não são vilão, mas eles são vítimas, e eles podem denunciar, né? Eles assim, e eu posso denunciar no Disque 100? Pode, o Disque 100 ainda é um instrumento que funciona assim, né? E ele é monitorado por promotores, ele é monitorado pelos conselhos tutelares. Então, a gente tem esse mecanismo que é super interessante, né? Que é fácil de ligar, que é possível ligar, e que qualquer pessoa, em qualquer celular, pode fazer isso. Então, quanto mais a gente fizer essa mensagem chegar por todos os lados, mais a gente vai estar contribuindo, né? E aí, a educação de pares, né? Para a turma jovem falar do boca a boca mesmo, né? E aí fortalecer uns aos outros no dia a dia. Hoje não pessoalmente, mas nos grupos, né? A gente pode não ter internet suficiente para um Instagram, ou uma live desse tipo, mas a gente tem internet para o WhatsApp, né? Que é mais leve. Então, os grupos, então, o que a gente puder chegar é louvável, né? O máximo que a gente puder. Sim, sim. E você falou da realidade dos conselhos, né? Eu trabalho no conselho municipal, faço parte da equipe técnica lá, e é muito, assim, eu acho que os conselhos hoje são um ambiente não poderia deixar de ser por causa das obrigações mesmo enquanto conselho, mas eu digo que a participação em si ampla é um pouco difícil também, porque em todos os espaços discutir isso, a linguagem então acaba sendo um ambiente atrativo para jovens, sabe? Para adolescentes que queiram aquilo, porque as assembleias presídios são abertas, né? Então a gente poderia ter essa participação, mas é um ambiente que ainda é muito engessado, e isso não tem a culpa da gestão que está hoje, é culpa de um sistema que já vem vigente. Então, parece que a gente aprendeu a fazer de direito, né? Seja estadual,
até o nacional, e é muito difícil a gente quebrar, né, essas coisas que já são engessadas. Então, até nas próprias conferências, a gente via um modelo muito adulto mesmo, de palestra, de hora, e a gente lá sentado ouvindo alguém parecendo sala de aula, e a gente fala assim, meio procurando um sentido naquilo, uma identificação. E os melhores momentos eram momentos quando a gente estava discutindo entre nós, quando a gente estava construindo juntos. Então, acho que para qualquer política pública, para qualquer mazela social, uma saída muito importante também é incluir, né, nesse debate crianças e adolescentes, porque isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente acha que a gente aborda de uma maneira correta, a gente tem mil ideias enquanto cabeça de até eu me incluindo como jovem mesmo, enquanto cabeça de adulto, que não vai ser eficaz. Né? Eu trabalho muito fortemente com o trabalho infantil, faço parte do Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens, contra o trabalho infantil, faço parte do FETIPA, que é o fórum aqui de Salvador, contra o trabalho infantil, já fiz várias reuniões no Fórum Nacional, e a nossa discussão é sempre essa, de como incluir. Inclusive, a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil também, e eu queria, inclusive, que você falasse um pouco sobre isso, sobre quando essa exploração se torna um tipo de trabalho infantil, né? A gente sabe que existe, aqui na Bahia não é presente assim essa forma de trabalho infantil, mas nos Estados Unidos, principalmente, né, é muito forte esse tipo de trabalho infantil. Então, tem algum dado sobre isso? A gente tem alguma discussão acontecendo sobre isso? Porque eu vejo muito pouco, né, sobre a exploração sexual como forma de trabalho infantil. Uhum. Não, é o que eu estou te falando. Eu, por exemplo, eu não tenho confiança de trazer dados, mas eu queria que a gente, inclusive, entendesse essa diferença, né? Quando a gente fala do abuso, a gente fala da violência que acontece dentro da família, né, que é o intrafamiliar, e ao redor dela. Então, pode acontecer com o pai, com o irmão, né, com as pessoas mais próximas, e tem a violência, que é a exploração sexual. E aí é quando envolve a questão do pagamento, da compra do sexo, né? Que aí, quando a gente fala de exploração sexual, às vezes não chega só a ser o ato sexual em si, mas pagar a criança e deixar que eu alise seu corpo, ou coisa parecida, né? Então, tudo isso, e quando envolve pagamento disso, né? Envolve troca, um presente, né? Então, aqui no Ceará, a gente tem regiões que as meninas faziam esse tipo de coisa, então, deixava alisar para trocar por um presente, por R$ 5, né? Por chocolate, né? Por todo o desejo que aquelas crianças tinham de coisas que elas não podiam comprar, e aqueles homens ofereciam, né? Então, aqui aconteceu muito com a história, nas cidades onde tem fronteira, onde tem caminhoneiro, né? Isso é muito comum, né? Então, não tem turismo. Nas cidades turísticas, você fala, Alagoas, a própria Bahia deve acontecer no litoral, né? Assim, nos hotéis e tudo, já existe uma campanha muito forte, mas ainda acontece em todos os litorais brasileiros, acontece isso. Então, nessas cidades que tem muito turismo, acontece esse, mas também acontece aqueles, assim, né, os mais internos, assim, nas paradas onde os caminhoneiros param, né, naquelas estradas, naqueles postos que tem, que aí elas fazem, né, então as meninas vão para lá, porque às vezes tem uma realidade social muito difícil, então os caminhoneiros fazem esse tipo de programa e dão esse tipo de presente, né, então, às vezes não acontece, hoje em dia não acontece dentro do posto, porque a Polícia Federal está bem presente, mas ela vai acontecer ao redor desses estabelecimentos. Então, tem uma ruazinha mais afastada, tem uma fração de cidades pequenas, que vai acontecer isso. Então, quando envolve esse presente, tudo é exploração sexual. E aí ela foi caracterizada pela Organização Mundial do Trabalho como das piores formas de trabalho infantil, né? Porque fere a dignidade do ser humano, fere a dignidade, né? Então, assim,
fere o meu direito humano, meu direito ao meu corpo. Aí eu decidi isso. Aí ele não ser usado, né, como uma forma tão degradante, né, porque aí o cara, ou seja, quem for que vai fazer a exploração, ele está usando você como um objeto, ele não está tendo cuidado, ele não está preocupado com você. Não é uma relação onde há uma preocupação mútua, quando há um relacionamento, né, diferente de uma exploração sexual. Mas ele está preocupado com o prazer dele. Então, você é só um objeto que ele vai usar. Então, fere toda a dignidade humana. Por isso, ele ficou caracterizado. Sobre os dados de violência, exploração sexual, a gente cai no mesmo problemática da violência, do abuso sexual. Né? Os dados, eles não são dados que a gente coloca com confiança. Né? Assim, eu não me sinto confortável para dizer assim, esses dados são os dados brasileiros de exploração sexual. Não sei, é o que chega no Disque 100? Pode ser, é um dado, e chegou e foi encaminhado, e o Disque 100, como eu afirmo, a importância dele, e é o canal de denúncia que a gente precisa afirmar, e ele manda, e ele encaminha para os conselhos tutelares, mas ele não é o único que faz isso. Então, tem os dados da própria polícia, né, que não vai para o Disque 100, mas a polícia descobre, então tem os dados do sistema de segurança, tem os dados dos direitos humanos, tem os dados da assistência, e eles não se cruzam. Então, quando a gente fala em dados, hoje, duplicado, a gente está falando, que é o que mais acontece, dados abaixo, porque a gente pega de um sistema, mas não pega de outro sistema. Então, aí fica ruim, fica cruzado. Né? Então, é bem complicado a gente falar em dados. Agora, essa violência, ela é gravíssima. Né? Então, o dia 18 de maio, ele foi exatamente colocado para o enfrentamento da violência da exploração sexual. Só que a gente tem também a problemática do abuso, e aí a gente coloca também a questão do abuso, que é uma violência sexual, né? E é grave. Então a gente coloca tudo, os militantes botar tudo junto. Então é de enfrentamento à violência sexual, seja ela exploração sexual, seja ela abuso sexual. Então, a gente colocou tudo junto, mas a exploração sexual. E vale salientar, que era uma coisa que eu queria deixar bem claro, que quem comete, né, a violência sexual, a exploração sexual, ou o abuso sexual, não é aquele que a gente diz assim, né, é o pedófilo que comete essa violência. Quando a gente diz isso, a gente está reduzindo o problema a um grupo de pessoas que tem um problema, né, um transtorno, né, e aí a gente reduz. Então a gente está defendendo esses pedófilos? Não, porque quando eu reduzo esse problema, aí eu digo que só esse grupo, que é um grupo pequeno, tem um transtorno, né, que são os pedófilos, é que cometem o abuso sexual. O pedófilo, que é um grupo bem menor, quando eles cometem, eles deixam só de ser pedófilo e eles vão ser abusadores. Né? Então, os abusadores nem sempre são pedófilos, isso é o mais cruel. Os abusadores, os exploradores sexuais, é o pai, é o tio, né? Muitas vezes pessoas acima de qualquer suspeita, o padre, o pastor, o pai de santo, independente de religião, independente de sexo, independente de orientação sexual, eles são chamadas pessoas normais e acima de qualquer suspeita, aquele que eu confiava, que eu deixo minha filha aí na casa dele, ou então que está dentro da minha casa, que é o meu marido, né? Que a gente nunca espera. Então, esses são os abusadores. A parcela menor, que são pessoas que têm um transtorno e acabam, no seu momento de crise, virando abusadores, né, exploradores sexuais, essa é uma parcela bem menor. É isso que eu queria deixar registrado também, né, que a gente não confunda, porque essas pessoas, elas são normais, sim, e elas precisam, inclusive, responder pelos seus atos, né, então a gente precisa saber que esse problema é grave, cometido por pessoas que estão conscientes do que estão fazendo, né, então são criminosos, e como criminosos precisam responder para a lei. Quando a gente diz que eles são pedófilos, a gente está reduzindo o problema, não é verdade. Eles são criminosos mesmo, né? E eles precisam responder pelo grave problema de abusar e de explorar
crianças e adolescentes. O resto pergunta assim, quais as ações que a Visão Mundial está desenvolvendo nesse mês de maio? Regis, obrigada pela pergunta, né? A Visão Mundial, nesse mês, ela está fazendo várias ações, né? Você tem uma que é em Alagoas, no Sertão, né? Em Rio Grande do Norte, no Sertão também, no sertão da cidade está desenvolvendo a história das rádios, dos spots, que vai sair vários spots falando sobre a questão da violência, estimulando, né, a denúncia, estimulando que criança e adolescente denuncie quando se sentir violado. Amanhã, né, à tarde, nesse horário, a gente vai estar com uma live com contação de história, tá, gente? Divulgue para os irmãozinhos de vocês menores, né, para assistir, que é a contação de história do livrinho, que é uma história lindinha, que é Não Me Toca Seu Boboca, com a escritora Andréa, desse livro Não Me Toca Seu Boboca. Então, ela escreveu e ela vai estar, ela é uma grande escritora, ganhou o prêmio, né? Todo mundo gosta muito de ouvir, porque ela é muito boa ouvindo, passando para as crianças. Então, amanhã a gente vai estar com esse momento com a Andréa, que é a escritora, né? A gente vai estar também igreja, né, estimulando que os líderes da igreja falem isso nas igrejas, que é necessário falar. Então, amanhã, 1 hora, durante essa semana todinha, e também tem no YouTube um canal que, depois de divulgar aqui para vocês, o resto pode me ajudar também a divulgar, que eles colocam as peças, pequenas peças, para a criança assistir, porque são pequenininhas, e essas peças, elas falam também sobre a questão do abuso e da exploração sexual, de uma forma simples, que a criança entenda, né? Que a criança possa compreender que ela tem o direito ao seu corpinho, e ela tem o direito a dizer não. Que parece fácil, mas não é, né? A gente tem o direito a dizer não. Para o tio legalzinho, a gente tem direito a dizer não, né? Para aquele cara que é muito legal, que me dá bombom, mas a gente tem o direito de dizer não. Então, isso a Visão Mundial está fazendo. Hoje daqui a pouco tem uma live lá do Sertão, né, e está tendo contação de história durante esse tempo todo. A programação é bem extensa da Visão Mundial em vários territórios que a gente está divulgando. Quais são os canais de denúncia que devemos utilizar em caso de violação, né? É uma pergunta do Sérgio. Então, o Disque 100, a gente tem que afirmar esse mecanismo que foi uma grande vitória, né, uma grande conquista. Então, o Disque 100, ele é monitorado pela promotoria, pelos conselhos tutelares, as denúncias vão. Infelizmente, a gente não tem conselho tutelar suficiente nesse país, né, em nenhuma cidade é suficiente, mas as denúncias vão chegando e elas vão sendo atendidas. Em época de pandemia, tudo está bem mais lento do que na época normal, mas os atendimentos continuam. Falando sobre isso, né, sobre o Disque 100, você falou sobre a dificuldade de se ter dados concretos sobre a violência, e eu lembrei, né, que lá no Conselho a gente recebe denúncias do Disque 100, né, e aí a gente distribui para os conselhos tutelares. Então, até nessa fase aí se perde também, né, porque a gente também não documenta isso. Inclusive, você me fez pensar sobre, é um erro, a gente tem que começar a documentar. Mas, às vezes, o Disque 100, ele não direciona direto para o Conselho Tutelar. Às vezes, ele direciona para o Conselho Municipal e a gente redireciona para o Conselho Tutelar. Então, é mais uma forma desses dados se perderem. E, além disso, a gente precisa também falar, né, quando a gente fala de enfrentamento à violência sexual, sobre a interseccionalidade dessa luta, né? Porque um dos motivos desses dados se perderem é justamente porque a gente trata os casos muito isoladamente, assim. O que é do Disque 100 é o Disque 100 que trata. O que é da polícia é a polícia que trata. O que é do conselho é o conselho que trata. E não se tem um órgão ou um fórum, ou sei lá o que junte tudo isso para que a gente... Isso nem a nível estadual, nem a nível nacional mesmo, né? Para que a gente junte tudo isso e consiga...
ter dados concretos e também ter uma luta alinhada, né? Uma luta que esteja em conjunto com o que todo mundo está fazendo. A gente tem diversos órgãos discutindo a mesma coisa. Pois é, esse é o maior desejo, né, Mel? Assim, que a gente tenha essa intersetorialidade tão aclamada por nós, né? Quando a gente tiver isso, o trabalho fica menos árduo, né? Porque aí eu não estou sozinho, é igual aquela música, 1 mais 1 é muito mais do que 2, né? Não, então a gente precisa estar junto, né? Junto, crianças, adolescentes, dando voz de verdade, não no nosso formato, junto os conselhos, junto à epidemiologia, né? Por exemplo, eu fui conhecer um sistema de epidemiologia de um estado, fantástico como eles trabalhavam, sabe, profissionais maravilhosos, mas eles não tinham os dados da educação não chegavam, os dados da assistência não chegavam, eles assim, ó, quando não chega a gente não pode fazer nada. Poxa, mas aqui tem isso, né? Não é todo local que tem. Eles, pois é, tem pessoal muito capacitado, doutores, mestres, povo de estatística, maravilhoso, mas não chegavam os dados. Se não chega, não tem jeito, eles não têm fazer a articulação do sistema. Se o sistema for articulado, a gente avançou. É muito grave quando a gente diz assim, a gente não tem rede, a gente tem sistema de atendimento. Agora ele ainda se encontra muito fragilizado, e ele é mais fragilizado porque ele é do jeito que você falou. Cada qual, né, fica na sua redoma. E a gente não tem como fazer isso. O sistema de garantia de direito, ele é um trenzinho, né, igual lá, aquela figurinha do Ministério Público, que é um trenzinho que só roda se todas as engrenagens estiver rodando. Tem uma figura do Ministério Público que é desse jeito. Então, o trenzinho, se todas as figurinhas estiver rodando, ele anda. Se não tiver, ele fica fragilizado, né? Muito fragilizado. Tem pergunta aqui. Você quer ler para mim? Nós sabemos que muitos casos de abuso contra crianças e adolescentes podem ocorrer em igrejas. Tem sido fácil o trabalho com esse público? Não. Porque imagina, se na sociedade o cara branco, né, que bota o dinheiro em casa, que é o adulto, o macho, o líder, né, ele tem que ser respeitado, isso dentro da igreja toma uma proporção impactante, né? Então, o homem, ele é o cabeça da igreja, né? Ou ele é o homem, é o cabeça da família. O homem é o protetor da família. É assim, e eu não vou entrar aqui em juízo de valor, dizendo se isso é certo ou errado. Dizendo que a concepção, e eu sou de igreja, a concepção da igreja, o homem é o protetor, né? E aí ele é responsável por essa família. Imagina quando este homem, acima de qualquer suspeita que acontece com os abusadores, ele é o que viola. Aí esse grupo que está sobre ele tem que denunciar esse cara aqui. Imagina isso dentro da igreja, né? Esse pessoal aqui que está sobre ele, né? Vamos figurar aqui, vamos fazer uma figura de linguagem. Então ele é o poderoso e ele devia proteger esse. É assim que a igreja manda. A igreja diz: não, você tem que proteger. Só que ele viola. E aí quando ele viola, essa turma aqui fica impossibilitada de se rebelar, né, contra ele. Então ela fica mais sufocada dentro da igreja. Então, para isso vir à tona é muito difícil. Por quê? Porque quando essa turma aqui fala que ele não é bem protetor, às vezes, inclusive, é julgado, né? Então, eu acompanhei vários casos de coisas que aconteceram na igreja, inclusive com líderes de igreja. E a menina adolescente, teve um recente que a adolescente, ela foi super culpabilizada. Por quê? Porque arrebentou a família, né? Então, chegou um caso extremo, ele foi preso, né? Então, a menina conversou com a pessoa, e a pessoa denunciou, e ele foi preso, realmente, foi confirmado, ele foi preso, e aí desmoronou a família. E aí a família disse o quê? Que essa adolescente acabou, olha só, acabou aquela família constituída, ela foi culpada da família não existir mais, porque esse cara que era o protetor, agora está preso, não sustenta nada. E a menina ficou arrasada, né? Então, ela foi culpabilizada por isso, que é o que acontece. Então, dentro das igrejas, a gente precisa fazer um trabalho, né? E aí,
A gente precisa fazer um trabalho muito maior ainda, né, junto com os grupos, junto com os grupos que tem, né, seja as igrejas evangélicas que tem das escolas bíblicas dominicais, dos grupos de jovens, né, para que eles fiquem mais empoderados, eles saibam, mesmo não ferindo a cultura da igreja, mas dando poder, né, fazendo com que essa criança e adolescente saiba que eles têm direito ao corpo dele. Inclusive, isso é um ato condenado, é anticristão, né, você ferir a dignidade do outro. Se for nas igrejas católicas, que a gente aproveite os grupos que se tem, né, os grupos, e fale sobre isso, o texto dos homens que se tem nas igrejas católicas. Se for nas regiões afros, que em qualquer tipo de reunião ou de momentos que eles estejam juntos, que a gente fale sobre isso, que a gente possa pautar isso como um ato, né, que viola a dignidade, e que se a gente for pensar, né, em todos os tipos de religião, uma das máximas que é comum a todas, seja elas quem elas forem, é que a gente tem que ter amor ao próximo, né? Então, quando a gente fala em amor ao próximo, a gente fica unânime em tudo que é religião. A gente pode brigar por um monte de coisa, mas quando a gente fala em amor ao próximo, a gente é unânime. Então, você violar o outro é falta de amor ao próximo, né? Você fere a dignidade do outro. Então, que a gente possa, né, não ir no embate da cultura dessa igreja, desse centro, né, das religiões afro, da igreja católica, que não vá no confronto, mas que conquiste esses locais para perceber que isso é um ato de amor, né? O respeito à criança e adolescente, olhar ele como um ser, é um ato de compaixão, é um ato de respeito, e isso é aceito por todas as religiões. Não tem sido fácil, né? Porque, em geral, essa família, ela é muito protegida, né? E esse homem, né? E aí eu falo mais das religiões cristãs, né? E a igreja católica, as igrejas evangélicas, ela protege muito esse homem, ele fica com muito poder, né? E aí no que dá muito poder a ele, aí esse grupo que está sobre, né, a proteção, entre aspas, a proteção dele, sofre um bocado. Então, esse grupo mais cristão, ele é um desafio bem grande a gente trabalhar. Aí tem outra pergunta aí, né, Mel? Sim. Qual o papel do poder público para fortalecer essa campanha? Nossa, políticas, né? Cadê o nosso orçamento público, né? Cadê o orçamento para... Como é que a gente fala de proteção sem orçamento? É igual eu dizer que protejo a minha filha, mas o meu dinheiro vai para minha maquiagem, vai para minha roupa, né? Vai para os meus cremes, mas não vai para ela, não vai para a escola, não vai para a educação. Né? Então, eu protejo como? Eu protejo o quê? Digo que eu amo, nessa de conversa, né? Então, às vezes a gente se depara isso com um poder público e diz assim, olha, aí chama o prefeito Mirim, né? Não tem essas campanhas do prefeito Mirim nas cidades, né? E aí a gente traz, ou veste o menino de paletó e deixa ele participar, ou então bora botar o menino no conselho, mas quando é para falar sobre o fundo municipal, né, que tem um recurso, aí as crianças e adolescentes não vão. Quer dizer, eu posso participar, eu tenho direito, mas eu não tenho direito de falar de orçamento. Então, o poder público, ele tem o dever da priorização do orçamento, porque a gente não consegue falar de proteção, de enfrentamento à violência sem orçamento. Eu dizer que protejo a minha filha e não invisto nela, eu não protejo. Né? Se eu disser que eu não garanto educação, que eu não garanto lazer, que eu não garanto, né, que ela tenha um local protegido e que alguém não venha ferir a dignidade dela, e eu só ligo para mim, então isso é proteção, isso é conversa, né, só conversa vazia, né? Então, às vezes, a gente vê o poder público fazendo isso. Então, o poder público é proteção, é orçamento, é garantia de dinheiro mesmo. Como a gente tem a nossa casa, garante, né, o orçamento de crédito, o poder público tem que garantir isso. Com certeza. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, manda. Mas, Márcia, eu já vou pedir para você, né,
e fazendo suas considerações, né? Acrescentar algo que você ainda não tenha conseguido falar aqui, né? Para completar a sua fala sobre o assunto. Bem, eu só fico muito grata da gente discutir isso, né? E fico muito feliz que mesmo diante de uma problemática tão desafiadora, né? Que é essa pandemia do coronavírus, que está matando muito brasileiro. Está matando criança numa proporção bem menor, né? Isso, felizmente, né? Apesar de muita gente estar morrendo. Então, a gente está numa situação muito séria, muito delicada, de muito luto, de muita morte, de muito luto por muitos brasileiros, né? Meu marido esses dias estava dizendo, puxa, será que vai acabar, vai acabar as pessoas do mundo inteiro, né? Porque, assim, a gente está sabendo de muita morte, e morreu um, morreu outro, e não são números, são pessoas conhecidas, são pessoas queridas, né? E a gente, diante de tudo isso, né, que é bem pesado, a gente ainda está conseguindo garantir uma discussão de um tema também muito pesado e muito caro e muito necessário. Pautar 18 de maio é fundamental. Anualmente, quando se pauta 18 de maio, em seguida as denúncias elas crescem por quê? Porque elas estavam escondidas, né? E aí você traz o tema para a discussão, para a cena da sociedade. Então, anualmente, a época que tem mais, né? E aí, tanto no sistema de saúde, como no sistema de assistência, segurança, direitos humanos, eles crescem esses números, né? Quando a gente faz essas campanhas. É igual campanha de doação de sangue, né? Quando tem muita campanha, então há muita doação. Então, as pessoas que estavam sofrendo ali e estavam esquecidas que poderiam fazer algum tipo de denúncia, quanto mais a gente falar agora, mais a gente dá voz para as pessoas que precisam ter voz, né? Então, eu acho que estou com a blusinha aqui do Faça Bonito, mas é Faça Bonito, denuncie, Disque 100, né? Eu acredito aí no Disque 100, a gente precisa fortalecer esse mecanismo de denúncia, né? Que a gente possa ser contra totalmente todo tipo de violência que venha tirar a dignidade de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, né? Idosos, né? Porque nós não somos números, nós somos uma pessoa, né? Com sentimento, com subjetividade, com singularidades, né? Nós somos únicos, né? Então nós precisamos ser felizes. Então, com violência a gente não é feliz. Então, é isso. Uhum. Sim. Muito obrigada, Márcia, pela sua participação. A gente agradece muito. Agradeço também à Visão Mundial MJ Pop pela iniciativa, na verdade, pelo compromisso, né, de sempre proteger a infância, a adolescência, a juventude. É muito importante que a gente abra espaço para discutir isso, né, principalmente sendo pautados pelo respeito ao outro, mas pelo cuidado, né, que perpassa muito além de só brigar por política pública, de militância ou de política, e vem de um viés de amor pelo próximo mesmo, sabe? De que eu amo meu próximo e eu preciso cuidar dele para que ele não sofra violência, para que ele não sofra com a falta de política pública. Então, a MJ Pop e a Visão Mundial, eles fazem isso muito bem e há muito tempo. Então, muito obrigada por esse espaço e por trazer questões tão importantes, né, à discussão, que esse ano, assim como todos os outros, as denúncias aumentem e que a gente consiga cada vez mais combater esse tipo de violência, que é uma violência tão destrutiva, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente, e principalmente para crianças e adolescentes, né? Isso é uma coisa que destrói o psicológico de qualquer pessoa, mas quando se trata de criança e adolescente que ainda está com o seu corpo, com a sua mente em formação, isso se torna muito pior. Então, que a gente consiga de verdade eliminar, né, essa mazela social. Um dia eu sonho muito com isso, e que a gente consiga se unir cada vez mais para combater esse tipo de violência e todas as outras, né, em unidade, como a gente sempre fez no MJ Pop e na Visão Mundial. Então, muito obrigada, Márcia, pela sua participação. Sigam a gente nas redes sociais, tá? Procurem MJ Pop Brasil no Facebook, no Instagram, e acompanhem o nosso trabalho.
que agora está sendo feito virtualmente, mas que há muitos anos ajuda e contribui para a vida de tantas pessoas, direta ou indiretamente, presencialmente mesmo, virtualmente, em todas as plataformas que a gente conseguir chegar, porque o MJ Pop e a Visão Mundial são compromissadas mesmo com a vida e com o cuidado das pessoas. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu também, que dedicou esse tempo em plena pandemia para acompanhar a live falando sobre abuso e exploração sexual, né? E vamos também disseminar isso nas nossas redes sociais, né? Vocês que assistiram a live, postem aí para as pessoas denunciarem no Disque Tem ou em qualquer outro lugar, nos canais de denúncia oficiais e tudo mais, para que a gente se una mesmo nessa corrente. Então, postem nas suas redes sociais, disseminem essa campanha, disseminem o 18 de maio. E aí, muito obrigada mesmo pela participação de todos, e a Márcia por enriquecer, né, essa discussão. E até a próxima, galera. Fiquem ligados, porque a gente está fazendo diversas lives, e aí vocês podem acompanhar sobre diversos temas diferentes também, ligados à criança e adolescente, certo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde.